Shalom, bom dia pessoal, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Uma terça-feira muito abençoada para você, para sua família, tudo aquilo que você fizer, colocar as mãos para fazer hoje, que seja um tempo de prosperidade para você. Prosperidade é o suprir de Deus em nossas necessidades, ou seja, tudo aquilo que você precisa, Ele irá te suprir em nome de Jesus. Bom, você está no nosso canal Café Pastoral. Se você está pelo YouTube e não fez a sua inscrição ainda, poxa, faça a sua inscrição. Outra coisa muito importante, deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para todos nós. Por quê? Porque nós estamos dando a você uma porção da palavra que Deus colocou em nosso coração, mas talvez Deus tenha revelado a você algo que não nos revelou, não nos trouxe ainda, e você será o canal de Deus para trazer um comentário, uma palavra que irá nos edificar, e assim vamos crescer juntos no conhecimento da graça do Senhor Jesus, ok? É muito importante você fazer seu comentário. Deixe seu like, o seu dislike se você está pelo YouTube. Se você está no Instagram, faça o mesmo, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, compartilhe o nosso canal aí pelo YouTube também. Se você está pelo Facebook ou pelo WhatsApp, eu tenho certeza que Deus irá falar no coração de muitas pessoas. Bom, nós estamos falando sobre um tema muito interessante. Ouça a voz de Deus. Bom, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos ouvindo tantas vozes. É o tempo, a era, da comunicação. Nós estamos vivendo essa tecnologia onde eu posso falar com você e posso falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo agora. O que não poderíamos fazer isso antes, alguns anos atrás, hoje podemos. Com a pandemia, então, isso se intensificou de maneira muito grande. Muitas pessoas, muitos vídeos, muita coisa para assistir, muita coisa para aprender. Isso tem sido uma bênção, porque a palavra de Deus tem chegado ao coração de muitas pessoas. Mas nós vamos ter que aprender a filtrar tudo isso. Mas ouvir a voz de Deus, você tem escutado a voz de Deus? Como eu ouço a voz de Deus? O que me impede de ouvir a voz de Deus? Eu quero deixar o texto de Zacarias 7, 13a e 14b. Nós começamos a falar sobre esse tema ontem, segunda-feira. Então você precisa assistir o vídeo de ontem para que você possa entender o que nós vamos completar hoje a respeito desse texto. Zacarias 7, 13a, 14b diz assim: quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Então, o resultado da terra deles estar em ruínas era o quê? Eles não ouviram a voz de Deus quando Deus os chamou. Nós aprendemos também, começamos a falar ontem, que nós, servos de Jesus, temos uma natureza de ovelha. Todos nós temos uma natureza de ovelha. Como assim uma natureza de ovelha? Sim, eu aprendi algumas coisas sobre a ovelha. Olha só, eu vou ler para você. A ovelha é o único animal adestrável que precisa do pastor em todo o tempo. Nenhuma ovelha sobrevive sem pastor. Muito interessante. A ovelha, ela enxerga apenas 3 metros à sua frente, sendo que enxerga nitidamente apenas 1,5 metro à sua frente. Então, quando ela se afasta do pastor, facilmente ela irá se perder. Toda ovelha, ela é míope, por isso ela segue o pastor pelo faro e pela audição, ou seja, está ouvindo a voz do pastor e ela vai acompanhando o pastor. A única coisa que a ovelha tem muito afinada, segundo o que eu peguei de pesquisas, é a audição e o berro. São características fortes, porém tudo mais, a ovelha ela é muito frágil. E nós somos ovelhas do pastor, do bom pastor. Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas o texto que nós lemos de Zacarias, o povo de Deus, as ovelhas do Senhor não estavam dando ouvidos a ele. Na verdade, eles não queriam ouvi-lo. Havia algo que estava impedindo-os de ouvir a voz do seu mestre. Muitos ali estavam envolvidos, se dobrando a outros deuses. Muitos estavam envolvidos numa religiosidade vazia. Muitos ficavam só preocupados com suas próprias vidas. Outros maquinavam maldades contra seus próprios irmãos, e a terra deles então estava em ruínas porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus por escolha, porque tudo é uma escolha pessoal.
Agora, vamos pensar, o que nos impede de ouvir a voz de Deus? Eu quero deixar para você aqui, rapidamente, algumas coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas se você quiser acrescentar algo aí, deixe sempre seu comentário, é muito importante. O que nos impede de ouvir a voz de Deus? Eu quero deixar com você aqui. Primeiro, o mau uso do tempo. Quando não temos mais tempo para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, não temos mais tempo de ouvir a voz de Deus. É através dessa palavra, do investimento do tempo que eu faço nessa palavra, eu não estou gastando tempo na palavra, eu estou investindo meu tempo na palavra, meditando na sua palavra, para que eu possa ouvir a sua voz. Você sabe que tem muita gente aí fazendo muitas coisas na força do próprio braço, e às vezes fazem coisas muito bem feitas, sabe? Não fazem coisas ruins, mas na força do braço, e quando a gente percebe, nós já estamos vivendo com as nossas forças, e aí a gente começa a fraquejar na fé. Por quê? Porque nós começamos a acreditar na nossa própria força e paramos de ouvir a voz de Deus. Vivemos uma correria frenética, realizando talvez muitas atividades, procurando ganhar dinheiro, sustentando a nossa casa, discipulando, pastoreando, enfim, cada um no seu trabalho, no seu estudo, na sua faculdade, e uma concorrência gigantesca que você não pode perder tempo, e aí o tempo vai passando. O dia vai passando e você não parou para ler a palavra de Deus, para meditar nela, e aí, querido, você não ouvirá a voz de Deus. E como você vai alcançar vitórias na sua vida se você não ouve a voz de Deus? Então, o mau uso do tempo te impede de ouvir a voz de Deus. Você precisa parar e organizar o seu tempo, porque há tempo sim para todas as coisas. Olha o que a Bíblia ainda deixa para nós que nos impede de ouvir a voz de Deus: um coração endurecido. Um coração endurecido é aquele que está como pedra, ele está insensível. Queridos, uma coisa terrível que acontece nas nossas vidas, quando você fica insensível à voz de Deus, é quando a rebeldia entrou em nosso coração. Mas o que torna um coração endurecido? Duas coisas: o engano do pecado e a amargura de alma. O engano do pecado é amargura de alma. Essas coisas, elas nos prendem, essas coisas nos jogam numa prisão. Nós ficamos enganados pelo pecado e vivendo no pecado sem percebermos que estamos presos. E quando a amargura de alma toma conta do nosso coração, aí, querido, nós temos que entrar com o antídoto. E não existe outro antídoto para resolver o problema do pecado, a não ser o reconhecimento pessoal, o arrependimento genuíno. Você e eu precisamos fazer isso, a confissão verbal, o pedido de perdão muitas das vezes, e assim a amargura será vencida em nossa alma, assim o pecado será vencido em nossa vida em nome de Jesus. Então você não pode simplesmente dizer que não tem tempo para ouvir a voz de Deus, porque você geralmente tem tempo para assistir um jogo de futebol durante 2 horas, para assistir um filme, um seriado na Netflix, ou seja lá onde for, nos seus canais aí na televisão, assistir os jornais, assistir tanta coisa, mas você não parou. Talvez hoje ainda, né, nesse início de manhã, você nem parou para ouvir a voz de Deus. Talvez Deus esteja falando com você agora, te despertando. Ei, filhão, ei, filha, está na hora de você me ouvir. Vá para a minha palavra. Eu tenho coisas reservadas somente para você. Amanhã a gente continua falando sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus. Meu irmão, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Abra teus ouvidos para ouvi-la, mediante a palavra de Deus. Não fique aí vivendo sobre qualquer vento de doutrina que vem, você já vai mergulhando. Tem gente que, na verdade, quer ouvir o que ele gosta de ouvir. E ele vai procurando. Quando ele não escuta algo que ele gosta, ele começa: esse pastor não é de Deus, essa igreja não é de Deus, não, Deus não está falando no meu coração. Mas aí quando ele encontra ou ela encontra um lugar que vai aprovar aquele comportamento dela, ou o comportamento dele, e o que acontece? Aí ele começa a dizer: agora eu ouvi a voz de Deus, agora está certo, porque na verdade você não ouviu a voz de Deus, você ouviu uma voz que foi segundo o teu coração. E aí você disse que agora é a voz de Deus. Aí você vai dizer: isso me deu paz. Te deu paz? Quero dizer a você uma coisa: o verdadeiro amigo é aquele que te fala a verdade, que te confronta. Por quê? Porque ele te ama.
O nosso amigo número 1 é o Espírito Santo. E existem amigos mais chegados que um irmão, que Deus levantou sobre a tua vida. Talvez seu discipulador, talvez seu pastor. Eu agradeço a Deus por ter muitos amigos e eu posso ouvi-los, porque eles têm a liberdade de me confrontarem quando for necessário. E aí eu sei que eles me amam e querem o melhor para mim. Então abra teus ouvidos para ouvir a voz de Deus segundo a sua palavra. Amanhã a gente continua. Shalom, um dia muito abençoado.